Vou pedir sua participação numa entrevista que a gente vai trazer agora. Olha, levantamento da CNN revela que pelo menos 9 capitais brasileiras são afetadas neste momento com a paralisação da vacinação contra a Covid-19. A falta de doses tem se dado principalmente por conta da ausência do IFA, que é importado pela China, e a respeito desse assunto a gente já trouxe vasta informação aqui. Para que a gente consiga entender o ponto de vista de quem está nas cidades lidando com esse problema, nós vamos conversar com o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perry. Muito boa tarde, bem-vindo. Agradeço muito a presença do senhor aqui no CNN 360 e gostaria de saber se a frente tem um levantamento, como fala, tem uma capilaridade enorme, um levantamento mais amplo. A gente consegue ter uma ideia de quantas cidades no Brasil hoje já sofrem com a falta de vacina? Bem-vindo. Muito obrigado, Daniela, pelo convite. Boa tarde. Mais da metade dos estados brasileiros estão recebendo Coronavac em quantidade suficiente para vacinar aqueles que já receberam a primeira dose. Alguns estados aguardam os quantitativos desse último lote de 1,1 milhão de doses de Coronavac para fazer os últimos cálculos para saber se será suficiente ou não para a aplicação da segunda dose. Eu gostaria de entender, então, qual é o principal desafio e a preocupação nesse momento de quem está na ponta, né, dos prefeitos, dos governadores, porque a gente está vendo que a Fiocruz também pode ficar sem produção de vacina e a Coronavac, a produção parou hoje. O que é que se faz depois disso? A preocupação é muito grande, obviamente, mas os prefeitos seguiram rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde. Então, a cada lote de vacinas que era recebido, obviamente, os prefeitos seguiram o que determina o Plano Nacional de Imunizações. A insegurança é grande em função dessas notícias do atraso da chegada de IFAs no país e, com isso, prefeitos e prefeitas recomendam: continuem com distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, ou seja, a prevenção, a precaução em relação a essa doença é fundamental. Está aqui ouvindo o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos. Secretário, eu vou chamar aqui o nosso especialista, o nosso Mister IFA, o Leandro Rezende, do Rio de Janeiro. Leandro, o entrevistado é seu. Secretário, obrigado por estar conversando com a gente aqui no CNN 360. Queria te perguntar sobre a vacina da Pfizer. A Frente Nacional de Prefeitos já tem mais ou menos uma ideia do que as cidades estão fazendo para poder ter logística de armazenamento e transporte da vacina da Pfizer, né? Que a gente sabe tem umas especificidades como a baixa temperatura que ela precisa ser armazenada. Enfim, já tem mais ou menos uma ideia de quantas cidades hoje, fora as capitais, podem receber esse imunizante? Leandro, as cidades estão se preparando. Eu não tenho o número exato de cidades que podem receber a vacina da Pfizer aqui para passar para você e para os telespectadores. Mas nós podemos dizer, a partir da experiência que assistimos nas capitais, que já começaram a imunizar com vacinas da Pfizer, que têm exigências diferenciadas, que outras cidades já estão se preparando e os prefeitos estão muito zelosos, junto com a área da Secretaria de Saúde, a vigilância epidemiológica, para oferecer as condições técnicas adequadas para isso. Secretário, a gente sempre faz essa conversa aqui da forma mais ampla possível. Vem para cá, nossa analista em Brasília, também acompanha de muito perto. E imagino que Kenzo Matida também, nosso âncora, possa vir aqui também falar com o senhor. Vamos ver se conseguimos dar esse ritmo aí. Renata, com você. Secretário, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sinalizou com um calendário de vacinação, inclusive uma projeção de vacinar a maior parte do público-alvo até outubro, indicando até uma volta à normalidade, com festa de final de ano, carnaval no ano que vem. O senhor entende que esse tipo de projeção nesse momento já é possível de ser feita ou é imprudente sinalizar para a população um calendário tão preciso nesse ponto? Seria prudente que o país dispusesse desses calendários há mais tempo. É o contrário. Os prefeitos têm cobrado do Ministério da Saúde já há vários meses esse cronograma. As pessoas estão ansiosas por saber quando serão vacinadas. Então, esta programação são programações que os municípios passam a fazer a partir do seu planejamento e dos quantitativos que estão previstos para receber.
Não vou fazer análise de mérito da decisão do Rio de Janeiro. Obviamente, o secretário Daniel Sorans e o prefeito Eduardo Paes, certamente com muita responsabilidade e muito conhecimento técnico para poder construir esse calendário. Mas essa informação é uma informação básica que os prefeitos cobram do Ministério da Saúde já há alguns meses. Vem para cá Kenzo Matida, também nosso âncora, secretário em Brasília, e ele acompanha muito de perto tudo que é relacionado ao Ministério da Saúde, traz sempre um ponto de vista muito importante e imprescindível para a gente. Kenzo, com você. Secretário, eu gostaria de saber primeiro se já houve essa sinalização, vocês avisaram também o Ministério da Saúde, com quanto tempo antes dessas doses faltarem aí, principalmente nessa ponta mesmo das prefeituras ali para atender a população. Já houve esse aviso? Em quanto tempo vocês avisaram isso? E assim, quais são os impactos que a população começa a surtir de efeito ali no caso de uma suspensão, de um suspiro na vacinação por conta dos insumos aí que ainda não chegaram, e a gente já viu, como o senhor bem falou, aí 9 cidades, então, que já pararam a vacinação por conta da falta de doses, né? Kenzo, seria trágico se tivéssemos ainda mais atraso na vacinação da população brasileira. Há sinais, infelizmente, em algumas cidades brasileiras, de uma possível terceira onda. Esse assunto cada vez é mais presente por analistas, epidemiologistas que estão acompanhando o comportamento da epidemia no país. Então, em que pese o avanço da vacinação até aqui, ele foi insuficiente e o número de casos, o platô de casos e o platô que nós estávamos nessa segunda onda ainda é bastante elevado e a preocupação é muito grande. Por isso, não há outra alternativa a não ser acelerar o processo de vacinação. Tanto é que os prefeitos, vocês cobriram aqui na CNN, estiveram com o embaixador da China em reunião virtual, numa reunião longa, muito cuidadosa, há 15 dias apenas, onde o embaixador reiterou o compromisso em atender a população brasileira. O Conectar, consórcio de municípios, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, que reúne mais de 2.000 municípios, está em negociações com a Sinopharm na tentativa e também em parceria com o Ministério da Saúde para, eventualmente, tentar comprar vacinas prontas. São várias frentes que prefeitos estão tentando construir na expectativa, obviamente, de acelerar a imunização da população. Secretário, vou pedir só mais um instante para o senhor ficar aqui conosco. Vem para cá, Renata Agostini, de novo, também em Brasília, com nova pergunta. Renata? Secretário, o senhor falava há pouco sobre esse temor de terceira onda e, claro, ênfase em vacinação para evitar que o país sofra com isso. Quais outras medidas são necessárias enquanto a gente não tem segurança de que essa vacinação será acelerada? Não faz muito tempo, secretários estaduais de saúde falaram no maior controle de fronteiras, por exemplo, também indicaram temor com o início do período mais frio, especialmente na região sul. Qual é a visão dos prefeitos? Máscara, testar, máscara, testar. Vocês lembram? O diretor-geral da OMS deu uma entrevista que ficou muito famosa, aquela frase dele, né? Testar, testar, testar. É fundamental testar, rastrear, isolar, verificar quais foram os contatos das pessoas que têm sintomas de coronavírus. E o uso de máscara é fundamental, é preciso disseminar essa boa informação com a população. É cada vez mais comprovado que é pelo ar que o coronavírus, infelizmente, nos contamina, pode nos contaminar. Por isso, prefeitas e prefeitos incentivam o uso de máscara, o distanciamento, o cuidado, porque só com a vacinação da população aí no nível de talvez 70% ou mais da população é que poderemos ter algum alívio das restrições sanitárias que hoje são colocadas para todos nós. Perfeito. A gente ouviu aqui o secretário executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto Perry. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Portas abertas. A gente segue monitorando, acompanhando esse problema dos soluços na vacinação por todo o Brasil. Tendo novidades, por favor, nos acione. Secretário, boa tarde, bom final de semana para o senhor. Boa tarde, bom final de semana. Obrigado pelo convite.